falamos em equipamento para videocirurgia, nós falamos de duas grandes áreas. O equipamento responsável pela imagem. E 2, o equipamento responsável pela insuflação. Unidade geradora de imagem. A unidade geradora de imagem é aquela que nos permite enxergar. E isso é algo absolutamente fundamental para o procedimento videocirúrgico. Ele é composto de um monitor, ele é composto por uma microcâmera e ele é composto por uma fonte de luz e ele é composto também por uma unidade de gravação do procedimento, que é uma parte absoluta e completamente fundamental também de qualquer videocirurgia. O monitor é uma espécie de monitor de televisão. Claro, ele é um monitor hoje profissional, um monitor de alta definição, e é onde é transmitida as imagens geradas, captadas através de uma ótica e pela microcâmera, e que nos faz direcionar o procedimento cirúrgico de forma adequada. Essas imagens são captadas por uma microcâmera. Essa microcâmera, que vemos aqui, de forma esquemática, ela é composta de duas partes. A parte anterior, que é a parte que vai em direção ao paciente, que é a microcâmera em si, onde estão as lentes, e a caixa, que é o processador de imagem. A fonte de luz nos permite dar a luminosidade necessária para que a gente possa enxergar adequadamente as estruturas. Essa fonte de luz, normalmente, é de luz xenon ou de lâmpada LED. Ela tem uma alta capacidade de luminosidade e essa transmissão da luminosidade produzida por ela é feita através de um cabo que vai em direção à óptica, que é um tubo composto de várias lentes, dos quais e que é introduzido dentro da cavidade abdominal. Por fim, temos a unidade de geração de gravação do procedimento. Antigamente era gravado em videocassete, depois em gravadores de DVD ou até em placas de captura de imagem, mas na era digital todo o processo de gravação do procedimento é feito de forma digital. Então, o monitor é de alta definição digital, a câmera é digital de alta definição, a fonte de luz tem uma capacidade de iluminação muito alta e o gravador, ele normalmente é um gravador que grava digitalmente a imagem. O insuflador de dióxido de carbono, obviamente, ele faz o processo insuflativo através de uma mangueira de gás que chega até o paciente acoplada a um dos trocáteres que estão inseridos no paciente. Em geral, um insuflador de CO2, ele tem 5 informações fundamentais para fornecer ao cirurgião durante o procedimento. 1. Qual é a pressão que temos dentro da cavidade? No caso aqui, 12 milímetros de mercúrio. Nós podemos então fazer o ajuste prévio dessa pressão e depois nós podemos ver qual é a pressão real que nós temos dentro da cavidade. Também nós precisamos saber qual é o fluxo de gás, medido no caso de uma videolaparoscopia em litros por minuto, que nós queremos, um ajuste prévio, e que nós temos efetivamente durante o procedimento cirúrgico. Por exemplo, aqui, 2 litros por minuto. Uma outra informação que ele transmite é quanto de gás já foi gasto durante o procedimento, que é mais uma informação, não é tão importante assim. Por exemplo, aqui já foi gasto 999 litros durante o procedimento cirúrgico. Uma outra informação que normalmente os insufladores CO2 nos dão é quanto nós temos de reserva de gás dentro do tubo ou dentro do sistema, que é muito importante porque o término do gás durante um procedimento cirúrgico ele é complexo e pode
gerar complicações. Por isso deve ser abordado de forma preventiva também. E por fim, alguns insufladores, eles têm a capacidade de aquecer o gás. Sabemos que o dióxido de carbono, vindo de tubos ou vindo mesmo de um sistema embutido no próprio hospital, ele normalmente é gelado, em torno de 17 a 20 graus. Então, o aquecimento dele, principalmente para cirurgias em pacientes clinicamente mais comprometidos, cirurgias de maior porte ou pacientes idosos, pode ser adequado ao procedimento. Gradativamente, olhando para lá, olhando para o monitor e vendo a passagem